O consórcio Pró-Urbano cobra da Prefeitura o valor que deixou de receber dos usuários após determinação judicial que forçou a redução da tarifa de R$ 4,40 para R$ 4,20. Enquanto isso, segundo um vereador, o consórcio estaria devendo mais de 12 milhões de reais para o Executivo. A notificação do consórcio pede que a Prefeitura deposite cerca de R$ 523 mil referentes a suposto prejuízo que a empresa teve com a redução da tarifa de R$ 4,40 para R$ 4,20 em 18 de janeiro deste ano. Caso a administração não faça o depósito, existe a ameaça de a empresa parar os serviços e ainda deixar de pagar os motoristas. Ameaça a Prefeitura, que está cumprindo uma ordem judicial de reduzir a tarifa de R$ 4,40 para R$ 4,20. Agora ameaça a Prefeitura a parar o sistema de transporte, a não pagar o salário dos motoristas. E ameaça por escrito. É o cúmulo do absurdo. De acordo com o Marcos Papa, a Prefeitura deveria romper o contrato e ainda cobrar 12 milhões de reais que o consórcio Pró-Urbano estaria devendo ao município ao deixar de repassar a taxa de fiscalização. O Pró-Urbano dá calote nos 2% que deve à Prefeitura pelo faturamento. Tentaram enganar a Justiça. Eu elucidei a Justiça dessa mentira, mas o prefeito sempre soube que isso é mentira. Que o Pró-Urbano deve isso. E poderia intervir nas empresas agora e determinar uma nova licitação. Mas fica fechando os olhos para tudo que acontece de errado no transporte coletivo. As empresas se sentem no direito agora de fazer uma ameaça à população de Ribeirão Preto, enviando um ofício para o chefe do executivo. Isso é inaceitável. Este advogado também concorda que a Prefeitura deveria romper o contrato e abrir nova licitação, ao invés de satisfazer o consórcio. Na opinião dele, parece irônico o Pró-Urbano cobrar da Prefeitura quando foi a Justiça que a obrigou a fazê-lo. A Prefeitura não só pode aplicar multas por perdas e danos sobre o contrato, como ela pode cassar a concessão e, inclusive, declarar a inidoneidade desse convênio que tem entre essas 4 empresas que operam o transporte público. Então, todas as 4 empresas seriam consideradas inidôneas para contratar com o poder público. Ele também explicou que não há motivos de a Prefeitura acatar as queixas do consórcio. Eles devem 12 milhões. Então, são contas que não fecham, né? Já passou do tempo em que a Prefeitura deveria vir e abrir essa caixa preta do transporte público de Ribeirão Preto, dar transparência a isso. Agora o caso deverá ser levado ao conhecimento do Ministério Público do Trabalho e do Poder Judiciário, de modo que o consórcio seja novamente chamado à Justiça. Nós vamos notificar o Poder Judiciário mais uma vez dessa ameaça. Nós vamos nos antecipar. Nós vamos ao Ministério Público do Trabalho provar essa situação degradante que os motoristas vivem em Ribeirão Preto e o povo sofrendo junto. E vamos já notificar o Poder Judiciário dessa ameaça. Davi Florim para o Jornal da Clube. A Secretaria de Negócios Jurídicos informou que o caso está sob júdice e que aguarda decisão judicial. Já o consórcio Pró-Urbano não se manifestou até o fechamento desta edição. Agora ao vivo, Ximene Osório traz mais informações. Ximene. Bom, como a reportagem mostrou, o consórcio alega um prejuízo de mais de R$500 milhão por mês. Boa tarde, doutor Jean. Tem cabimento à Prefeitura ressarcir o Pró-Urbano em função de uma decisão da Justiça? Boa tarde, Ximene, Paulo Pucci, é você que nos assiste. A previsão contratual tem que ser verificada, né? Ou seja, as cláusulas do contrato com a administração pública. É possível, sim, falar em ressarcimento, né? Uma vez que esses contratos possuem uma longa duração e o equilíbrio econômico-financeiro está pactuado, inclusive previsto na Lei 8666, que rege os contratos com a administração pública, de forma a possibilitar que aquele que está prestando o serviço, ao longo do tempo, não perca dinheiro. Agora, a Prefeitura também deveria cobrar os 12 milhões que o Pró-Urbano deve. Sim, são coisas independentes, né? Uma coisa é a discussão do reequilíbrio econômico-financeiro. Outra coisa é aquilo que o Pró-Urbano está devendo para a administração. Isso tem que ser executado e, se não pagar, levado ao conhecimento do Poder Judiciário. Então, qual deve ser o papel da administração, mais uma vez aí, se curvar ao consórcio Pró-Urbano?
De forma nenhuma, né? Em primeiro lugar, o diálogo acima de tudo, a mediação entre a administração pública e o consórcio. Não havendo consenso, daí sim as demandas judiciais poderão ser propostas, né? Mas eu relembro que é importante, a população necessita deste serviço. Então, o diálogo, sem dúvida, é o melhor caminho. Ameaçar não pagar os motoristas, como o Pró-Urbano tem feito, é demais? Sim, isso é um fato extremamente grave, passível de punição e não pode o consórcio pró-urbano se dirigir à administração com esse tipo de ameaça. Isso, inclusive, poderá dar ensejo à rescisão unilateral por parte da administração com uma série de cobranças. Então, essa não é a postura mais adequada para se tratar e sim o diálogo com a administração pública. A população reclama do serviço que é prestado com ônibus lotados e atrasados. Ao invés de cobrar a prefeitura, o Pró-Urbano deveria pensar em melhorar a qualidade do transporte para atrair mais usuários. Com toda certeza, é preciso também que o administrador promova a fiscalização para verificar se de fato o serviço está sendo prestado de forma adequada ou não. Não sendo o caso de uma prestação adequada, é possível punir através de sanções, multas ou consórcio pró-urbano. Mas este não é o melhor caminho. O melhor caminho é que a fiscalização identifique se o serviço está sendo prestado de uma forma adequada e, sendo o caso, que os usuários possam se sentirem satisfeitos com o serviço de mobilidade urbana na cidade de Ribeirão Preto. E quem deve cobrar da prefeitura esse posicionamento de gestão? Os vereadores, o papel do legislativo é justamente este, né? Fiscalizar o poder executivo. Então, os vereadores têm que se mobilizar, se for o caso, chamar a população através de uma audiência pública para escutar todas as partes. Os membros do consórcio, né? Aqueles que respondem pelo consórcio, aqueles que respondem pelo poder executivo e também a população, porque todos estão a serviço da população do município de Ribeirão Preto. O Ministério Público também poderia entrar aí nesse impasse? De forma subsidiária, né? O Ministério Público é o fiscal da lei e, uma vez provocado, tem que intervir. Mas penso eu que o Legislativo está aqui para tomar a frente e, não havendo um consenso, daí sim o Ministério Público poderá intervir. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto com outras informações. Pussi. Ok, Ximene.